para falar sobre essa situação das medidas tomadas hoje da Espanha para a economia mundial, para o Brasil também. Vamos conversar com o nosso convidado, o economista Marco Aurélio Cabral. Tudo bem, Marco? Satisfação falar com você. Você veio as bolsas de todo mundo, inclusive a brasileira, reagiram muito mal. Quer dizer, traduz para a gente o que significa exatamente essa deterioração da situação espanhola. Então, na minha opinião, Sidney, o que a gente tem lá fora é um certo movimento especulativo que se dá contra aqueles estados que estão mais frágeis neste momento. E a prova desse movimento especulativo é que lá na Itália e na própria Espanha se proibiu venda de ativos bancários a curto, ou seja, uma operação especulativa que só piora a situação. Agora, existem fundamentos na economia real para esse pânico, né? Então, vamos lá. Alguns, por exemplo, o desemprego da Espanha sempre foi um desemprego alto, 18,5%, 19%, mas não 25%, 24%, 23%. Mas, de qualquer maneira, é um desemprego alto. É um dos indicadores? Sem dúvida nenhuma. Outro indicador importante é a política da própria Comunidade Europeia e da zona do euro de impor a esses países que estão precisando de ajuda uma conduta muito ortodoxa no que se refere ao aumento de impostos e diminuição de gastos públicos. Isso piora a situação do emprego e do investimento e faz com que essas apostas contrárias a esses países acabem se verificando no futuro, né? Professor, o problema é que você tem uma situação da Grécia debilitadíssima, a situação do Chipre complicada, depois a de Portugal, depois a da Itália, em que se abriu portas para socorro, agora a Espanha também. É certo afirmar um efeito dominó já ou é cedo para isso? Não, eu acho que é cedo. A União Europeia hoje ainda dispõe de recursos materiais e financeiros para impedir a propagação dessa crise. O que a gente espera para o futuro é que haja uma concertação um pouco mais positiva no que se refere ao enfrentamento pelos Estados nacionais da falta de emprego e demanda efetiva. Então, na realidade, existe um outro componente, Sidney, que conspira contra a situação presente, que é exatamente o fato de que a especulação financeira movida por interesses de curto prazo acaba sabotando a própria estabilidade financeira do bloco. Do bloco, professor, e do mundo também, né? Repare a situação brasileira, e eu queria que o senhor focasse um pouco nisso, quer dizer, os efeitos dessa crise aqui no Brasil. Primeiro, a Bolsa reage, um pouco por isso também, porque os investidores hoje são globais. Mas nós estamos vendo algumas indicações, a economia brasileira tem na indústria, que já não está produzindo como produzia, o emprego agora não se está demitindo, mas não se está contratando. Nos fala um pouquinho desses efeitos no Brasil. Pois é, então, no Brasil o que nós estamos enfrentando é uma dificuldade muito grande para o escoamento da produção industrial, né? Nós tivemos aí um salto no consumo brasileiro que correspondeu à inclusão de milhões de brasileiros e que se endividaram para comprar produtos de linha branca, automóveis, imóveis e tudo mais. Então, esse estoque, em certo sentido, já foi consumido. E nós estamos encontrando dificuldades para escoamento da produção interna. Do outro lado, nós temos uma dificuldade também de escoamento da produção industrial para fora, no caminho das exportações. Porque, na realidade, apesar dessa desvalorização do real perante o dólar, aparentemente ajudar os exportadores, nós vamos encontrar um ambiente internacional muito deteriorado do ponto de vista de apetite para consumir, né? Então, o Brasil está assistindo uma queda na atividade econômica importante e esses dados do emprego, na verdade, apenas confirmam isso. Então, a situação da Espanha ela não nos causa um impacto individual direto, mas apenas ao complicar a situação da Europa. Temos nos Estados Unidos uma situação complicada também, a economia não vai muito bem lá, e a China também desacelerando, todo esse cenário, isso é que nos influi? Não tem dúvida. Negativamente? Sidney, assim, quando a gente olha para a história do país, a clave internacional, o que acontece na clave internacional é determinante para o que acontece aqui dentro do país. Infelizmente, a nossa pauta de exportação, a nossa estrutura produtiva ainda é muito primária voltada para a exportação. Então, a gente está chegando no momento em que o Brasil vai ter que fazer uma escolha, uma aposta mesmo, e selecionar eventualmente alguns setores, algumas tecnologias e pensar no futuro. De qualquer forma, o senhor veja que há algumas indicações demonstrando que o governo não está desatento. É o oposto, o governo está fazendo o seu papel e nós vamos saber se vai dar certo o que está fazendo mais adiante. Mas o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse que o segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro. Se ele tiver certo, estanca essa queda também da produção industrial, essa possibilidade de nós termos um PIB um pouco menor do que se imaginava. O senhor acha que o governo tem que tipo de mecanismos para usar agora para evitar, aí sim, uma deterioração da economia brasileira? O que vai acontecer de extraordinário no segundo semestre para o Brasil é a questão das eleições, que historicamente sempre movimentam um pouco mais a economia e a atividade econômica, e se espera algum efeito positivo disso. Agora, de fato, hoje o que nós precisamos no Brasil são investimentos, né? Investimentos industriais que só vão ser puxados se o Estado brasileiro corajosamente anunciar mais pacotes de investimento em infraestrutura, né?
não apenas para o grande capital, logística e energia, mas também voltadas para as camadas menos favorecidas, como saneamento básico, educação e saúde. Eu acredito que o investimento através dos estados, dos municípios, é que tem aí uma perspectiva de retirar o Brasil dessa estagnação econômica que a gente vive. Professor Marco Aurélio Cabral esteve conosco aqui. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado.